Esse é o último episódio do mês de agosto e o último episódio da série que a gente fala sobre gestão familiar aqui no Gente que Empreende. A gente entrevistou empresas, empreendedores de vários setores: alimentação, varejo, tecnologia, climatização, empresas de vários tamanhos, pequenas, médias, maiores também, empresas fundadas por pai que fizeram a sucessão para os filhos, fundada por 2 irmãos que não pensam nem em fazer a sucessão ainda. Eles compartilharam aqui seus desafios, os desafios, obstáculos de misturar a relação familiar com o negócio, quais foram os conflitos, as brigas e como fazer, claro, a empresa ter sucesso, expandir e crescer. Hoje eu vou entrevistar mais um empreendedor do interior de São Paulo. Ele é dono de uma pizzaria que nasceu em Mirassol, na região de São José do Rio Preto, em 1998. A gente vai contar a história todinha aqui. Podia até ter ficado ali local, né? Mas cresceu, virou franquia, expandiu para vários estados aqui do país. Eu vou conversar com Guto Covizzi. Tudo bem, Guto? Tudo bem, Juliana. Que prazer poder estar aqui, bater esse papo e contar a história, que é muito bom, né? Muito obrigado realmente pelo convite. Feliz demais. E que, como você disse, saiu do interior e chegamos a São Paulo, né? Que desafio, hein? Tem uma unidade da Bela Capri aqui, né? Inauguramos recentemente, temos outros para inaugurar. Já deixa aqui um comentário para dizer o que você achou dos episódios sobre empresas familiares aqui do Gente que Empreende. Compartilha também aí com quem está passando por esse momento ou pensa em empreender. É sempre importante ter inspiração, né, Guto? E esse episódio vai ser mais um desses, né? Não tenho dúvida, muito conteúdo para a gente contar. Bacana. Então vamos lá, vamos começar com o início da história toda. A Bela Capri foi fundada pelo seu irmão. Pelo meu irmão e minha cunhada, né? Os dois tiveram realmente a coragem de sair de uma carreira executiva. Débora é formada no direito, advogada. O Nivaldo é comercial de vendas a vida inteira. Uhum. E um dia ele, com uma carência que ele percebeu que tinha na pequena cidade de Mirassol, por que não montar uma pizzaria com uma qualidade sempre superior, voltada por qualidade? E aí tiveram a iniciativa de vender casa e, com o dinheiro da casa, montar uma pizzaria. Já começa com muita loucura, mas penso que o empreendedorismo é por aí, né? É o desafio contínuo, né? É o risco alto, faz parte do jogo. E aí começaram lá em Mirassol no ano de 98. Ele viu a oportunidade mesmo. Sinto falta, não tem pizza boa aqui na cidade, precisamos de uma pizzaria. Exatamente, carência de mercado. Ele é um consumidor de pizza, descendentes de italiano que somos, de italianos, e íamos a Rio Preto consumir pizza, e naturalmente o Nivaldo e a Débora. E, poxa, tem pizzarias boas em Rio Preto, mas Mirassol não tem. Então tem um mercado, por que não? E aí analisou o mercado e, na coragem, na raça, e montou a primeira Bela Capri lá em 27 de novembro de 98. E isso você trabalhava na sua área, executivo também, não estava pensando em empreender? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Toda a minha formação... Claro, a família vem de doce do passado, a família Covizzi são de doceiros. Eu trabalhava com meu pai, até que cada um... E por sinal trabalhou o Guto, o Nivaldo e o meu pai. Mas geração anteriores também era de doce. Mas eu fui doceiro, o Nivaldo entregava e meu pai vendia. E quebramos no plano Collor. Ali em 91, 92, cada um chega, vamos seguir carreira solo. Então vocês empreenderam juntos ali com o pai de vocês? Com o nosso pai. Já vem de uma origem, e o meu avô, também com os 2 filhos, meu pai e o irmão dele, também tinham fábrica de doce. E o meu avô com o outro irmão também. Então assim, é uma geração de famílias que empreendem no doce. Até que em 91, cada um desistimos do doce, e o Nivaldo foi carreira solo, o Guto foi ser repositor de mercadorias das lojas americanas. Eu participei de um processo temporário, entrei, fiquei 3 meses e depois de 40 temporários, 5 foram efetivados e eu vim nesse pacote. E aí eu segui a carreira dentro das lojas americanas, que para mim foi a grande escola profissional. E realmente segui carreira executiva, fui galgando cargos. Eu fui o gerente mais novo da época, no ano de... Deixa eu lembrar de data, querida. No ano de 96, com 26 anos, fui para Blumenau. Eu morei e casei com 23. Nós moramos em 10 cidades em 10 anos, eu e a Estela.
Então, muito nômade, vivendo e crescendo profissionalmente. Quando, aí, um dia eu resolvi mudar a trajetória. Já posso ir direto? Pode, eu até quero saber isso. Assim, o seu irmão te convidou para fazer parte da Não. empresa, você que resolveu se Então, meter? Eu vou contar essa história que é muito legal. Em 2003, eu estava na Bandeirantes, na rodovia, porque eu já estava trabalhando em São Paulo, no Grupo Carrefour, que adquiriu, em 98, algumas lojas das lojas americanas. E eu fui no pacote. Eu só trabalhei em 2 empresas, que foi uma só, eu nem mudei. Foi das lojas americanas, foram 6 anos e mais 6 anos de Carrefour. No Carrefour, quando assumi, eu já era gerente de loja e depois virei gerente regional. E no último período eu estava como diretor regional aqui em São Paulo. E a Estela em Rio Preto, então, em Mirassol. Os filhos já tinham nascido. A Júlia tinha 4 meses. Você nessa loucura, então, trabalhava aqui, ia pro interior o tempo todo e não é perto? Não, mas e aí no início, depois que tivemos filhos, a Estela foi comigo para Jundiaí, para Araraquara, para Vinhedo. Mas quando eu vim para São Paulo, aí nós decidimos, não, eu vou trabalhar semanal, pego um voo, ônibus. E foi assim, foi muito difícil. 450 quilômetros. Então é longe. Meu marido é de Ribeirão Preto, né? Claro, 300. Morei lá 2 anos. Não dá 400 quilômetros. 300 Ribeirão. Já cansava. Já cansa. 150 então, mais. ainda tem mais um tantinho. Mais quente ainda, né? Mais quente ainda. É um grande desafio. E aí, nessas idas, já estávamos com a vontade de empreender, eu e a Estela. Ou de mudar de vida totalmente. Porque ela lá, eu cá. Puxa, imagina, eu chegava num sábado, eu tinha muito pouco tempo para ver meus filhos, ver minha mulher e voltar no domingo à noite. Foi muito difícil. Mas nesse momento, e aí eu sempre falo, quando eu conto essa história, naquela época, com menos de 32, 33 anos, tem que ir mesmo. Não me arrependo em nada do que fiz. Porque é nesse momento que você tem muita energia e tem que ir para cima. Mas voltando. E aí, respondendo a sua pergunta, estávamos na Bandeirante, meu irmão me ligou e eu comecei a conversar com ele. Eu falei, cara, eu quero ir embora, tô pensando em comprar um posto de gasolina. Desculpa. E aí ele falou, cara, durante o dia eu posso te ajudar no posto. Na hora da decisão de compra, eu vi que eu já ia nascer quebrado. Porque o valor do investimento do posto dava, mas só para encher os tanques era outro capital. Era muito capital para o que eu tinha. E aí eu falei, cara, eu vou desistir. E eu confesso, falo isso também. Não sei se foi ele ou eu, mas um dos dois falamos, o que você acha de nos juntarmos? E que é um desafio. 2 irmãos. Você sabe dessa? Casado com 2 irmãs? Fiquei sabendo, vocês são, além de tudo, são casados com 2 irmãs. Olha que complexo essa relação toda e fazendo negócios juntos. Pois é, filha de um juiz de direito. Meu sogro é falecido, minha sogra também, que só tinha as 2 meninas. Casar as 2 filhas com 2 loucos italianos e ainda fazer negócios juntos. Que risco, né? Mas deu muito certo, já se passou 22 anos. Viu? Vocês nunca pensaram isso? Então, assim... Foi ali você pensando em ter o próprio negócio justamente para voltar ali para sua cidade, para sua região, né? Acaba surgindo essa possibilidade de você se juntar com o seu irmão. Nenhum dos dois em nenhum momento questionou, será que a gente vai mesmo? Será que isso pode gerar algum conflito na nossa relação? Vocês chegaram a pensar nisso na época ou nem passou pela cabeça? Muito, Juliana. Muito. Eu falei que nós somos casados com 2 irmãs, mas nós somos em 4 irmãos. As minhas 2 irmãs são casadas naturalmente, uma separou. E uma das irmãs empreendeu com o meu irmão em outro negócio, de pizza também, e que não deu certo. E houve um atrito. Então a gente já tinha experiência dentro da família. E a primeira coisa que eu falei para o Nivaldo, cara, nós não podemos atritar. Vamos escrever tudo que a gente está. Vamos alinhar com as esposas tudo o que a gente está acertando para não ter diferença lá na frente. Então isso foi uma preocupação minha enorme, do meu irmão também. Então discutimos muito sobre isso. E também tinha o plano B. No meu caso, as portas abertas para voltar para o mercado. Eu lembro que eu estava participando de um processo para o Pão de Açúcar, de um convite que é concorrente, e ainda é hoje, né? Estou falando de 22 anos atrás. Então existia, sim, o pensamento que se não der certo eu voltava. Então tudo isso foi desenhado. E nessa conversa com meu irmão, nós alinhamos
muitas coisas, mas 3 foram fundamentais. Posso já mandar? Primeiro, a respeito familiar. Isso foi conversado. Isso foi muito conversado. Então, se nós brigarmos, o resto racha. Porque imagina, 2 irmãos, 2 irmãs, filhos que vão chegar, sogro, sogra, o mesmo, tudo mesmo. Então, imagina, a minha cunhada... Então, nós estabelecemos, por exemplo, que as esposas não podiam cobrar algo do cunhado. Não pode. Quem está na operação é Guto e Nivaldo? Nós 2 discutimos. As esposas estão aqui o tempo todo decidindo com a gente? Sim. E muito importante, tá? As esposas decidem, viu? Apoiem. Porque ela tem uma visão, às vezes, transversal. Acho fundamental a minha mulher no dia a dia da minha vida. Acho não. Ela é fundamental. Por favor. Tem 2 coisas aí, né, Guto? Primeiro, uma pessoa de fora, às vezes, olhando o que está acontecendo, né? Às vezes está muito envolvido nas relações, no negócio, e não consegue, às vezes, ter uma visão que alguém, olhando de fora, pode te ajudar a ver outros caminhos, né? Que você fica ali muito focado. E eu acho que tem um outro ponto, que é a energia feminina, sabe? Essas 2 coisas precisam andar juntas nos negócios. A gente tem um mundo, né, e um mercado muito masculino, né? É vero. Até mesmo as mulheres que estão no mercado e que crescem e que viram CEOs ou que empreendem acabam trazendo essa energia masculina, né? E ter o feminino é muito importante. Então, acho que, além de tudo, essa energia também se complementa, né? Mas eu não tenho dúvida. Inclusive para ombro, né? Para conforto, para apoio. Quantas vezes você chega em casa querendo chutar tudo, aí ela vai lá e respira. Amanhã é outro dia. Então, a gente precisa... Eu particularmente, necessito da minha mulher junto comigo. Então, primeiro, essa definição do respeito familiar. O segundo, salário fixo. Ele é pequeno na fala, mas ele é gigante no que eu quero dizer de salário fixo. Salário fixo é respeito pela sua empresa. Eu já ouvi muito de empresário, eu vou falar a coisa do passado, mas de usar o cheque da empresa para o seu uso pessoal. Não pode. Então a gente determinou, mesmo que na época era um salário pequeno, isso eu sentei com meu irmão e falei, cara, eu preciso disso. Inclusive, Juliana, eu abri mão, eu vou falar em números da época. Hipoteticamente falando, vou falar números não concretos. Eu tinha um salário de 10 e passei a conviver com um salário de 3. E isso eu consegui. Penso que é muito difícil as pessoas conseguirem isso. Então, para você empreender, você tem que abrir mão de muita coisa. Tem que estar afim de fazer, para acreditar num processo futuro. Então, isso eu consegui. Mas, de novo, a Estela era funcionária pública do fórum e eu sabia que comida não faltaria na minha casa. Então, eu consegui abrir mão. Eu e ela junto. Vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, vamos. Mas nós vamos por um bem maior. E fizemos. E o fluxo de caixa, o respeitar o dinheiro, é também respeitar o fluxo da empresa. Imagina a empresa no final do ano que deu um belo fluxo, o sócio vai lá e sangra. A nossa não. É salário fixo com 13º. É o Prolabore determinado. Hoje o meu Prolabore é muito bom, com muito orgulho. Você ainda manteve, vocês mantiveram. Mas a regra é essa. A regra é essa. Não mexa com a empresa. Está lá o custo nosso, é um Prolabore, DRE, última linha, depois tem o Prolabore. E tem que funcionar. E por último, Ju, o terceiro e último acordo do Guto e do Nivaldo. Crescermos. Plano de crescimento. Ele tinha esse desejo? Ambos. Antes de você entrar? Ambos. De crescer nessa sua... Sem dúvida. Sem dúvida. Meu irmão sempre tinha. Mas ele não tinha aquilo, e eu não tinha aquilo que ele tem, porque é isso que os dois se completam, a capacidade organizacional, gestão, que o Guto teve muito de lojas americanas e Carrefour. Então eu trouxe muita gestão, muito conceito. Nós mudamos o nosso negócio. Nós éramos um dono de pizzaria para empresários do segmento de alimentação. Nos tornamos realmente transformar o negócio em algo sério, organizado. E foi assim que a marca foi crescendo. Crescimento suave, mas ele vem acontecendo. E você falou que vocês têm habilidades complementares. Perfeito. Você tinha essa visão antes de começar o negócio com ele? Que vocês teriam habilidades complementares para ajudar, por exemplo, na expansão da empresa? Penso que sim. Eu não me recordo se conversamos sobre as
não é a palavra fraqueza, né? Os pontos fortes e fracos. Pô, mas ficou claro. Tanto que no início nós decidimos, cara, eu vou cuidar de gestão. Por incrível que pareça, eu sou controlador, mas sou marqueteiro também, eu vendo, né? E o Ni produz. Meu irmão é o cara do produto, da qualidade, do detalhe, da loja linda, organizada, da luz queimada, que não é impossível a gente ter uma pizzaria com uma luz queimada. E às vezes você entra no comércio, só de você entrar você já percebe se está faltando carinho ali, né? Então isso é uma preocupação que o meu irmão tem muito melhor, mas disparado melhor que eu. Então nós nos complementamos mesmo. Bacana, isso faz toda a diferença no dia a dia, né? Mas muito, né? Eu imagino que hoje faça diferença. No passado, então, quando vocês ainda eram pequenos, deve ter feito muito mais diferença ainda, né? Porque você tem menos funcionários, Claro. uma possibilidade menor de contratação, por exemplo, Claro, né? tem toda a razão. Nós batíamos o escanteio e cabeceávamos e depois pegava a bola e punha no meio de campo. E é verdade, hoje somos próximos de 500 colaboradores, o time realmente, e que é um desafio você multiplicar, e aí um outro assunto, dá para conversar muito, de ter um time com o mesmo DNA, né, dos sócios, aquilo que realmente pensamos como valores, e isso está muito claro hoje na empresa, por isso que evoluímos muito nos últimos anos, de investimento em pessoas, que para nós é o grande, nosso ativo. A nossa marca é fundamental, mas o time é o São as pessoas. disparado mais importante dos nossos departamentos, são as pessoas. E aí, quando você se juntou com seu irmão, tinha uma loja só? Na verdade, ele tinha duas. Ah, já tinha uma duas. em Mirassol, outra em Rio Preto. Eu entrei com 50% das duas. Eu me lembro que até teve, mas e a marca? Eu falei, não, velho, eu tô comprando metade do negócio, com marca e tudo. Ele falou, você tá certo, então fechado. Pum. E a ideia já era, por exemplo, expandir com franquia? Não. Era Olha, loja própria. e aí uma ressalva. Eu costumo falar, eu sou ADM, né? Sou administrador. E eu gosto de fazer palestras, sou convidado para as palestras das faculdades de administração que tem na nossa região. E eu falo muito sobre a transição da carreira executiva para o empreendedorismo, que são universos totalmente distintos. Porque você, como executivo, pelo menos por mim eu posso falar, você se dedica tanto à empresa que você está, porque para mim o grande segredo é você amar onde você está. Se é sua ou não, faça o seu melhor. E eu fiz isso, por isso a minha carreira foi tão positiva. Mas você não se prepara para ser dono. E ser dono, menina, é um outro universo. Por quê? Porque ser dono você tem que pagar a conta, só para quebrar o gelo logo de cara. Porque aí a conta vem para você. Porque você efetivamente vai ter que cuidar de todos os processos. Onde você, numa empresa, você tem um cargo específico, uma área específica. Mas, claro que eu, como gestor de lojas, eu tinha a visão macro, mas era fácil. Você precisava investir, você solicitava, a grana vinha. Quando você passa a ser dono, pode ser que você chegue no final do mês e o fluxo não dê. E o que você tem que fazer? Para onde você corre? O que você faz? Tira de que gaveta? Essas gavetas estão vazias. Você está começando a tua história. Então aí você tem que aprender a relacionar com o banco, você tem que aprender a se relacionar com o poder público, você tem que aprender a se relacionar com o vizinho. Então é muito mais do que apenas ser um executivo de uma empresa. Interessante isso, porque eu acredito que seja muito a sensação de... Quando você está numa empresa, principalmente se você trabalha em grandes empresas, né, Guto, os processos estão bem estabelecidos. Bem definidos. As coisas já têm um fluxo, né? Elas já acontecem. Você entra ali, você é uma peça daquele fluxo. Você já sabe o que fazer. Se precisar de jurídico, você tem o jurídico. Nossa. Se precisar do financeiro, você tem o financeiro. Se precisar, sei lá do quê, você tem a telefonista, você tem... tudo. Tem Secretária. Tudo, exato. Né? O pessoal do almoxarifado, você precisa de material, você sabe onde acessar tudo. Quando você começa a empreender, principalmente se você está ali do zero, ou começando um negócio, como você e o seu irmão ali... Você precisa definir os seus processos. Eu acho isso extremamente complexo quando você começa a empreender. Não tem ninguém que te fale. Por mais que você saiba, né? Então, você trabalhou em grandes empresas e você saiba ali o que são boas práticas e tal. Quando você tem que fazer o seu... Meu Deus. É uma loucura, né? Foi assim que eu vivi. Eu lembro, e óbvio que eu vim de muito processo, isso facilitou. E acho que quebrei paradigmas quando implantei, para você ter uma ideia... O nosso DRE, demonstrativo, estado mensal, todos os gerentes hoje
são premiados por resultado. O gerente de uma operação conhece claramente as linhas de um DRE. Então você imagina trazermos um conceito de um supermercado, da onde foi toda a minha escola, para dentro de uma pizzaria. E trouxe. Então nós quebramos muito paradigmas. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu associei com meu irmão foi contar estoque. Fazer inventário, fazer balanço. Pô, vamos valorizar isso aqui para saber quanto você tinha, porque esse valor que está no teu estoque é seu. A partir de agora, eu estou comprando 50% dele, então eu preciso te pagar essa diferença. Então, muita coisinha básica, mais básica no processo de uma empresa grande, nós fomos trazendo para dentro da nossa empresa. Você acha que isso fez muita diferença para que vocês conseguissem crescer e, de fato, ter sucesso? E tá aí há 3 décadas, praticamente, né, no mercado. Eu não acho, eu tenho certeza, Juliana, fez muita diferença. Somos o que somos. Hoje, quando você fala dos departamentos, hoje nós temos a nossa empresa. E agora eu comecei a lembrar o que eu fazia e o que tem hoje. Quando eu entro eu preciso disso, as coisas funcionam. A máquina anda muito melhor. Você não tem mais que fazer tudo, né? Tem que fazer muito menos, né? Tem pessoas que te apoiam. Você começa a delegar, ter pessoas fazendo coisas que antes você tinha que pôr a mão na massa. Os braços estão ali. Ao ponto de nós termos um diretor executivo que toca a empresa hoje. Entre eu e o Nivaldo, nós colocamos um diretor até para governança, porque nós percebemos que precisa evoluir. Porque a sucessão está vindo, precisávamos colocar contratamos uma governança há mais de 4 anos para realmente ter uma empresa como tem que ser. Organizada, séria, disciplinada, base familiar, mas muito profissional. A gente entrevistou no episódio anterior o Tiziano, CEO da Liveros, que vende ar-condicionado e tal, uma empresa super bacana, com uma história maravilhosa também, assim. Começou com uma assistência técnica do pai dele, ele veio assumir depois, então ele conta toda essa parte da sucessão. Mas o que eu quero contar é que ele fala que ele veio para profissionalizar a empresa de certa forma, né? Mesmo que isso não tenha sido ali tão declarado. Então, em determinado momento, ele entra na empresa para ajudar a profissionalizar. E ele vem com uma experiência do mercado também, de ter trabalhado em grandes empresas, numa empresa familiar, muito sem processo. E ele fala que é como a maioria dos negócios são, né? Imagina. Então, eu pago o funcionário por fora, eu não emito a nota na hora que tem que emitir nota, deixo para emitir depois, sei lá, fica aquele... A maioria dos negócios são assim, de fato. Tenho certeza. Ou começam assim. Assim éramos. Vocês nunca... Eu ia perguntar isso. Como era com vocês no início? Também era assim? Assim foi. Eu me lembro que quando assumimos, eram as 2 lojas e que eu acho que nós tínhamos 2 colaboradores registrados. Então, assim, não tinha gestão, não tinha controle. Hoje a marca, como eu te disse, é próximo de 500 colaboradores, todos adequadamente registrados, com remuneração justa, com premiação, com processo de plano de carreira muito bem implantado, que é fundamental. Para mim, o maior oxigênio de um colaborador é plano de carreira. Assim vivi como executivo de lojas americanas, então é fundamental. Então, sim, realmente, no começo era... E eu você concordo. acha que isso faz parte de começar um negócio? Vai ser assim mesmo ali no início, até ter algum fôlego e estrutura para, de fato, conseguir ter tudo feito adequadamente? Sim e não. Para quem tem desconhecimento, é a única forma. E para mim é isso. A maioria é leigo. Mesmo com o Sebrae, a gente é muito parceiro do Sebrae, nós somos, a gente, quando eu digo ABF, inclusive, que tem uma capacidade para cuidar da pequena empresa. Mas o empresário, por falta de conhecimento, penso, acaba indo do jeito que o mundo lhe oferece, com o par, com o vizinho, e ele vai. Aqueles que se planejam um pouco mais ou que se planejam, também conseguem, porque vão mais organizado e prosperam mais rápido. Então, as 2 coisas é Brasil. E aí eu não posso deixar de falar que é Brasil. E coragem daqueles que vão sem conhecimento nenhum e conseguem, viu, Ju? Porque às vezes faz parte também, né? Eu tenho isso aqui, preciso ir, vai assim mesmo, depois eu vou acertando, eu vou trocando o pneu com o carro andando. Com certeza, e muitos, né? Muitos. E tem um percentual que mais de 90% das empresas são assim no Brasil. São microempresas e, às vezes, 1 colaborador, 2 colaboradores. Faz parte. Não é o ideal, não é o cenário ideal, na minha opinião. É preciso, se tiver um pouquinho de conhecimento e planejamento, terá mais sucesso, mais rápido o retorno e prosperará.
que é o objetivo. Você entrou, vocês tinham 2 lojas. 2 lojas. Quanto tempo foi para ter a terceira e aí começar a crescer? É legal isso porque, como eu te falei, eu tinha no começo um risco enorme de não dar certo e uma probabilidade de voltar em 6 meses. Tanto que 6 meses depois, o Guto do Carrefour passou a ser, que na verdade era o Covise do Carrefour, passei a ser o Guto dono de uma pizzaria. Até no ego a gente sofre. Sofre. Porque você fica sem lastro. Cara, que isso é muito louco, né? Muito real. Eu costumo trazer esse ponto, Juliana, porque é verdade. Às vezes você é aquele executivo bem remunerado, com status, e que você passa a ser apenas um dono de uma pizzaria pequena. E quantos amigos me procuraram? Cara, você tinha uma carreira brilhante. 2 amigos irmãos meus falaram, não faça. E aí a gente conversa. Eu falei com eles outro dia, um deles, e ele falou, cara, você foi fundamental, porque eles me puseram medo. E é importante, porque a gente tem que saber, cara, tem risco. E às vezes você não pensa no risco. E ali eu fui refletir, não, eu vou arriscar. Porque 6 meses depois eu posso voltar, eu tinha as portas abertas em outros mercados. Mas passou 6 meses, chegamos em dezembro, eu comecei no meio do ano, em junho. Chegou em dezembro, a gente vendeu bem, aí animamos, vamos montar uma primeira nossa, nós 2. E montamos Catanduva. Catanduva nasceu no dia 31 de março de 2005. Um pouquinho depois que eu ter associado com o Nivaldo. E ali a gente entendeu que o risco Brasil, o dinheiro do Brasil custa muito caro. A dificuldade de crédito. Eu tinha crédito, mas o dinheiro é caro. E ali nós vimos, puxa vida, não é fácil. Eu não posso esquecer de te contar que tem quem inaugurou a loja, um garçom, é nosso franqueado hoje, tem 5 lojas. Ele inaugurou Demais. Catanduva, ele era garçom, o Itamar, o Léo sabe, é o nosso Itamar, um abraço pro Itamar. Ele e a Kel, os 2 empreendedores, casaram e construíram a carreira e estão abrindo lojas da Bela Capri. Aí nós percebemos a dificuldade e não conseguimos mais continuar abrindo, quando em 2007 fomos conhecer o franchising. E aí mudou nossa visão de negócio novamente. Então, vocês chegaram a ter 3 lojas próprias antes de pensar que expandir através do modelo de franquias poderia ser uma possibilidade. Exatamente. E aí veio esse modelo, quando aleatoriamente eu escutei falar do franchise, olha que louco. Eu já era empresário, já era executivo e tinha mais de 35 anos, 34, 35, e não tinha conhecimento de franquias. E para mim hoje é tão simples falar de franquia. Mas é interessante porque muitas vezes quando a gente fala de franquia, ou, por exemplo, né, a imprensa tradicional, a gente vê matérias, reportagens sobre franquias, normalmente você está falando para quem quer abrir uma unidade, né? Então, já tá por conhecendo exemplo, um pouco esse negócio. Né? Uma pessoa que tem interesse em abrir uma pizzaria pode ser um franqueado da Bela Capri. Normalmente você está direcionando esses assuntos para esse público, né? Que está interessado em se associar à marca. A gente nunca vê o contrário, né, Guto? Então, eu tenho uma empresa aqui e ela pode virar uma marca franqueadora, né? Sem dúvida nenhuma. Tem esse outro lado do empreendedor também, né? Por isso que aí me faz lembrar novamente de Rio Preto. Rio Preto nós temos hoje algumas empresas de formatação de franquia. E inclusive o Marcelo Poli, um grande amigo da RZD, é uma das 2, 3 maiores empresas do Brasil em formatação lá em Rio Preto. Por quê? Porque os empreendedores que começam a conhecer o que é franquia, falaram, cara, por que não franquear? Às vezes bate na minha porta, você que é da BF, me indica alguém. Você indica onde formatar a marca. Porque tem todo um processo, né, Guto? De você precisa estar padronizado, você precisa ter processos para passar para o franqueado, né? A primeira pergunta é possível franquear? O teu negócio é franqueável? Né? Ele se encaixa num modelo de multiplicação com padronização? Se encaixa com parceiros? Você, franqueador futuro, tem capacidade para ter parceiros? Tá a fim de escutar, ser cobrado? Começa a ser outro tipo de relação, né? É outra vibe, é outro universo. Seu irmão sempre topou também entrar nesse modelo de franquia? Como foi? Vocês discutiram, cada um tinha uma opinião? Então eu vou lhe contar. Formatamos em 2007. Até 2010 fomos muito rápidos, abrimos franquia. Tínhamos 10 lojas já vendidas. E ali nós paramos com a expansão. Não tínhamos capacidade de franqueadores. Não tínhamos estrutura.
não tínhamos um CD próprio que temos hoje, não tínhamos pessoas para nos apoiar, não estávamos preparados. Então, eu lamento de estar falando isso, mas é uma verdade. E nesse momento nós retrocedemos. Muitas pessoas queriam comprar a tua operação. Não. Às vezes dá um passo para trás, Juliana. É difícil, mas é fundamental. Nós tínhamos 10 lojas e sem estrutura para continuarmos. Nós já não estávamos entregando para o franqueado que tínhamos aquilo que eles precisavam. Imagina se continuássemos crescendo. E isso é o que acontece com algumas franqueadoras aceleradoras. Você sabe disso. Eu ia até comentar isso com você. Se vocês tinham essa preocupação com aquele empreendedor que está investindo na marca de vocês, porque é muito comum. Eu recebi já muita reclamação, tanto que eu sempre sou uma crítica de franquia. Porque primeiro eu acho que não é para todo mundo. Né? A pessoa quer empreender e quer, não necessariamente vai ser para ela ter uma franquia. Perfeito. Também tem um lado ali de quem quer comprar marca, não entende que aquilo vai ser trabalhoso e que ela vai ter que empreender de fato, trabalhar, né? E tudo mais. Exato. Não é só investir. Não é só assinar o cheque. Não é só assinar o cheque. Mas tem um lado de que a marca começa a expandir, ela vira uma empresa de franquear, ela vira uma empresa de abrir unidades, e não mais a essência do que ela era ali, né? Então, sei lá, você é uma marca de chocolate, de pizza ali, você deixa de ser uma empresa, uma marca focada naquele produto para ser uma marca que está expandindo e abrindo loja. Eu tenho a impressão que as empresas, as marcas perdem esse foco em determinado momento, como você está falando. Aí você sai abrindo unidade, acaba aceitando qualquer franqueado que não está preparado, abrindo em qualquer lugar de repente e não dando o suporte que é necessário dar. Porque você tem que dar apoio para aquelas pessoas que estão ali, né? É base. E aí vai, em cima dessa fala, dá para ter muita... Nossa, como é bom esse assunto. Primeiro, na formatação, há orientações. Você não tem que viver de taxa de franquia. Você tem que viver de royalty. O que é o royalty? É o percentual do que a ponta vende. Se ele não tiver sucesso na ponta, você não tem sucesso. Então, nós somos bem preparados para isso. Mas isso é apenas um detalhe. O detalhe é o dia a dia. Eu tenho coração. Eu não consigo ver alguém que está usando a sua marca, a nossa marca, onde eu sei que ele não está tendo o sucesso adequado. Somos do bem. Então, naquele momento, nós recuamos. Então, com certeza, algumas não freiam e começam a viver da taxa de franquia. Então, precisa vender mais a qualquer preço, a qualquer lugar. Nosso crescimento sempre foi espiral. Tem pessoas que tem rede que tem 100 lojas, 60 lojas estão no Nordeste ou no Norte. Como é que gere? Como é que administra? Então nós freamos para arrumar a casa, para preparar o quintal, para ter estrutura hoje. Hoje a franqueadora nossa, com abastecimento próprio, nós entregamos semanalmente, as nossas carretas chegam nas lojas com frescor, com qualidade, com padronização. O time da franqueadora, hoje eu tenho só executivos graduados, capacitados. Né? Então, preparamos essa estrutura para aí voltarmos a expandir. Por isso que nós ficamos de 10 até 16, 17. Com 10 lojas. Na verdade, nós abrimos algumas, e aí uma ressalva. Outro ponto importante para o franqueador sobreviver: loja própria. O que sustentou durante anos Guto e Nivaldo como franqueador foram as lojas próprias. Porque é outro problema. Ele deixa de operar dele. A receita de uma operação é legal, você tem um lucro bom, a franqueadora tem um percentual menor. Né? Então, quando uma operação te dá 12, 15, 10, 20% sobre venda, franqueador é royalty. 3,5%, 4,5%, 5,5%. Depende de cada franqueador. Então você tem que ter muita escala para ter rentabilidade. Então o que nos segurou até aqui? Por isso que a gente não quis escalar, para escalar ruim, as lojas que nos sustentavam. Então conseguimos continuar. Então eu sempre digo, você que tem franquear, tem a loja própria, não abra a mão dela. Porque você vai precisar dela lá no futuro, quando a cobrança da franqueadora vai ser muito grande e você precisa entregar para o teu franqueado tudo, porque senão você vai ter problema.
Consegui te explicar? Conseguiu. E aí eu quero saber como que vocês fizeram essa transição desse modelo, né? Falar, não dá para abrir com capital próprio, expandir do jeito que a gente quer com capital próprio, vamos pensar em franquia. Seu irmão topou de cara. Sim, topamos, mas foi difícil, porque nesse período todo, por isso que em 2010 nós recuamos, porque o despreparo era muito grande, então nós recuamos. Mas e vocês se separaram? Não. Porque você falou, vocês tinham uma loja própria. De repente, seu irmão tocou as Não, lojas não, próprias? sempre juntos, sempre junto. E as lojas próprias, elas caminharam a paralelo, tocando as próprias, usando muito as lojas para dar apoio para o franqueado, porque a franqueadora não fechava a conta. Olha que interessante. Então, muitas coisas foram muito difíceis lá atrás. Mas em dado momento, não vamos franquear mais, não é fácil, é muito difícil, não vamos de novo. E ficamos aí nesses anos muito inseguros, até que realmente de 19 para 20, chega, vamos investir em franquia. Mas aí veio pandemia, menina. E passamos e agora voltamos à expansão muito forte, onde nós saímos de 25 lojas em 2020 para próximo de 50 lojas, 55, vamos inaugurar até o final do ano. Seu irmão, quando ele começou, ele percebeu ali uma oportunidade na cidade, porque não tinha a pizzaria Carência. com o produto que ele achava legal. De certa forma, ele inovou, né? Queria inovar ali, criar uma solução mais interessante. O Brasil, eu estava pesquisando, tem mais de 100 mil pizzarias, parece que 12 mil só no estado de São Paulo. É possível fazer diferente, Guto, inovar com uma pizzaria? E isso é necessário? Inovação é algo necessário nesse setor? A resposta é a seguinte: quer sobreviver, inove. Esquece. Eu vou dar alguns exemplos da Bella Capri para você, Juliana, entender. Nós somos a primeira drive-thru do Brasil de pizza, por inovação. E como foi? Eu preciso contar, eu adoro contar essa parte. Nós inauguramos uma operação na região norte de São José do Rio Preto. O primeiro take-away nosso, uma loja só para retirada, sem salão, foi bem disruptivo. E tinha uma área onde os carros adentravam. E não falou, vamos deixar aqui, os carros param, vem retirar a pizza. Era só para retirada. E as pessoas começaram a falar, traz aqui para mim. Eu olhei aquilo, falei, seguinte, eu vou pôr um atendente aqui, um computador, não tinha tablet na época não, vou pôr um terminal aqui, vou pôr aqueles que vai em cima do carro, como chama aquilo? Que é um imã, ele é teu nome. Tá. Aí ele lança na comanda e vou pôr um computador lá dentro, nós não éramos automatizados, nós éramos semi-automatizados. Tinha a impressão, o papel ia para o pizzaiolo. Eu falei, não, cara, eu vou ter computador na tela, eu vou automatizar tudo junto com a operação. E vamos entregar uma pizza em menos de 7 minutos. Falou, cara, não dá. Eu falei, se vira, produz. Normalmente, quanto tempo demorava para fazer uma pizza? Um take-away, uma retirada de uma patisserie tradicional, dura de 20 a 30 minutos. Tá. E você queria fazer em menos de 10? Para isso precisávamos de tecnologia, de gente capacitada e de processo bem azeitadinho para funcionar. E aí as coisas foram acontecendo, eu falei, aí eu pus uma placa lá em 7 minutos. Aí eu vi que não dava. Aí nós colocamos estimativa de tempo até 10 minutos. Hoje nós entregamos 94% de todas as retiradas em até 10 minutos, porque tem rush. E aí, rush a fome é 7h30 e quer comer 7h40. Então, mais 94% a gente entrega. Então, fomos automatizando e aí, depois de 6 meses, inauguramos uma primeira operação com o formato de drive. Então, realmente, entrava... E aí, nós inauguramos muitas outras operações de drive. Hoje, a gente não tem só drive, só uma lojinha menor, porque quanto mais a gente sai de pequenos centros, mais dificuldade de espaço, locação fica muito alta, então você aluga lojas menores. Mas isso é uma grande inovação nossa. Outra coisa, o app. Eu não conheço rede de marca interiorana de pizza que tem um aplicativo onde o delivery mais a retirada representa mais de 60% de tudo que a gente vende no nosso aplicativo. O iFood é importante para novos entrantes. E claro, novas praças. Aí eu posso lhe confessar, e tenho que lhe confessar, agradecer ao iFood da parceria que temos hoje, nós somos muito próximos,
das cidades onde a marca é desconhecida. É fundamental o iFood. Mas onde nós conseguimos consolidar a marca e o time trabalhar o aplicativo, a gente cresce o aplicativo e facilita a vida do cliente, porque nós temos, por exemplo, de terça-feira, 30% de todas as pizzas no aplicativo. Nós chamamos de Bela Experiência. E descontos todos os dias. E para o franqueado é custo zero. Olha que interessante. Ele não, é bom para o cliente. ele não paga porcentagem para o aplicativo Paga como ele porcentagem. pagaria para um iFood. Então é bom para os dois lados. Para o cliente, fundamental. E para o franqueado, custo menor. Falei um pouco de inovação? Tem mais. Tem muita coisa. Hoje, a inteligência artificial é fundamental no nosso processo. E aí eu vou lhe dizer... Como que vocês usam inteligência artificial? Eu vou lhe para dizer... entender o cliente? Porque a gente temos ações de vouchers com muitas... através da inteligência. Hoje nós personalizamos. Você comprar da gente amanhã, no dia seguinte eu vou te mandar uma pergunta pelo WhatsApp, aberta, para você falar o que você quiser. Por sinal, a gente tem um relacionamento muito forte com o cliente. Hoje nós interagimos com 25% de toda a base que compra no mês. E a gente tem 93% de satisfação. Meu sonho é 100, mas sei que não é fácil. Então a gente busca realmente. Mas a inteligência, ela tem... Nós personalizamos. Eu sei que você comprou a pizza, que tô vendo que você compra a pizza de calabresa toda semana. Eu vou te ofertar a calabresa. Se o teu pedido não chegou naquela semana até tal hora, vai chegar automaticamente. Vamos, Juliana, fazer o pedido agora? Então, assim, esse é só um exemplo da inteligência. A gente personalizou muito. Mas eu te digo, a inteligência hoje já não é mais um diferencial. Se você não fizer, esquece. Você está morto. Tem que estar com a inteligência já funcionando e operando há muito tempo. E outras coisas mais, como venda pelo WhatsApp, voz já automatizada. Então a gente está trabalhando muita coisa. Interessante. E Guto, você falou do cliente, né? Agora no mês de setembro a gente muda o tema dos episódios aqui do podcast do Gente que Empreende. A gente vai falar justamente desse relacionamento com o cliente, o quanto isso é importante, inclusive desde o início de tudo, né? Que é entender o cliente para oferecer a melhor solução. Então você abre o seu negócio e tudo mais. E eu vi um vídeo seu justamente falando dessa importância, de como vocês olham muito para o cliente da Bela Capri, que vocês são muito centrados, focados no cliente. Como que funciona isso na prática? Você já falou algumas coisas aqui. Então, claro. Vocês pensam muito em inovação para facilitar a vida do cliente, né? Exatamente. Mas como é para vocês esse foco no cliente? E pensando também que vocês têm 2 clientes, né? Porque um cliente é o cliente da pizza e o outro é o franqueado. Então agora eu vou falar do franqueado, já que você abriu a fala, né? Facilitar a vida do franqueado. Isso é a premissa da marca, em todos os aspectos. Desde a verticalização, abastecimento próprio, atendimento centralizado, facilitar o atendimento do cliente. Quanto mais você poder vender centralizadamente, você tira peso do franqueado. Então, nosso objetivo é esse. Agora, para o cliente, eu começo te dizendo o seguinte, Juliana, tem que estar no cerne dos donos. E depois para o time. Você lembra do Rolim Amaro? Presidente da TAM? Qual era a entrada do avião? O que ele punha na frente ali? Antes de você subir a escadinha, você lembra? Não lembro. Tapete vermelho. Ah, é verdade. Eu sempre falo que se eu pudesse, eu ajoelhava, e falo isso pro time, né? Cada cliente que entrar na nossa loja, se agradecer, obrigado por ter nos escolhido. Porque pensa um pouco, você citou de quantas pizzarias tem. Em Rio Preto tem mais de 150 homologadas. Eu digo Rio Preto porque a base é em Mirassol, Rio Preto, e nós temos ali 9 operações em Rio Preto, 2 em Mirassol. Então eu conheço muito aquele mercado, a minha base de origem é ali. Gente, nós temos próximos de 30 mil pedidos mês em São José do Rio Preto de pizza. Por que eles nos escolheram? Então, primeira coisa é a cultura do agradecimento. Ser grato ao cliente, isso é fundamental. A outra coisa é a palavra que aprendi há muitos anos atrás, que vem do meu pai, que é o encantar. O cliente ele tem que ser encantado. Mas o que é encantar, Guto? O que é encantar é um conjunto de comportamentos do time para com o cliente. E eu vou citar um exemplo aqui. O cliente está entrando numa loja. Você está atendendo alguém aqui. Mas com a tua visão periférica você vê o outro. E se você dá um olhar e você diz, já vou lhe atender. Só baixinho. Já olha... Ele já se sentiu acolhido, Juliana. E é isso que falta no básico de muitas empresas. Quantas vezes você está no lugar, a pessoa está atendendo aqui e você está do lado no balcão. Ela não te olha. Ela acabou aqui, quando você entra, ela sorri e fala bom dia. Aí já era.
Eu cheguei do lado dela há muito tempo atrás. Então, é isso que faz parte. Então, começa por aí. Cultura de encantar. E tem um time só de formação de encantamento. De frente de loja. Eu tenho a Pamela, que é hoje a nossa gestora de encantamento, ela só cuida disso. Cuidar do realmente... tem um script de encantar, mas por trás do script é coração. Aí não é script, aí é sentimento. Por isso que no recrutamento e seleção também é fundamental saber quem que a gente contrata. Olha como começa lá atrás. Eu ia falar isso porque quem tá ali... Atendimento é algo muito difícil, né? Muito. Guto? Não é para todos. Não é para todos. Encontrar pessoas. Porque é você lidar com pessoa, você lidar com um cliente que vai ficar insatisfeito por algum motivo. Alguém que tá com pressa. Alguém que pode vir com uma grosseria por N... Sei lá, a pessoa passou um dia terrível, resolveu passar para pegar uma pizza e já tá estressado e chega e desconta em você por algum motivo. É difícil trabalhar no atendimento, né? Mas muito. Então tem que ter um treinamento e entender muito bem quem é aquela pessoa que você está contratando, né? Exatamente. Então começa recrutamento, seleção, formação, formação e depois prática. E aí vai ter desvios, terão desvios. Você disse bem, o cliente ele chega, às vezes estressado, mas com fome. E quantas vezes, e acontece, você troca a pizza dele. E às vezes eu já tive um colaborador que... do relacionamento, aprendendo ainda. Pô, o cliente estava bravo porque nós trocamos, mas nós erramos. Eu falei, velho, como é que ele não vai estar bravo? No momento da fome, ele levou para o lar dele, ele nos escolheu e nós conseguimos trocar. Isso não pode. Então, a cultura é fundamental desse relacionamento. E aí vem a correção, que é o departamento. Como eu te disse, nós temos 93% de satisfação, mas a gente erra. E quando erra, tem que ser rápido. E a Belacap tem o departamento para... Cliente ligou ou sinalizou pela internet, pelo iFood, pelo app, que errou na pizza, ou a pizza faltou ou foi cebola. A gente atende rápido e manda outra imediatamente. Isso é muito rápido. E se ele não quiser, porque ele já comeu, ou ele vai comer aquela, nós vamos deixar um voucher para no dia seguinte, ou em outra oportunidade. Ah, mas vocês estão me agradando? Não, isso é o mínimo que nós estamos fazendo para o senhor, nosso cliente. E para concluir, nessa ligação, a gente pergunta, depois de tudo ele agradece, voltaria a comprar na Belacap? Essa pergunta nós não fazemos fazemos de 3 anos para cá. Sabe quantos nãos nós tivemos? Nenhum, Juliana. Eu falo isso com muito orgulho, porque quando você tem um trabalho de buscar a falha, de corrigir a sua falha, e a pessoa te aceita, o pedido de desculpas, então prova que a gente está no caminho. Nenhum não até hoje. E assim espero, viu, Cristiano? Cristiano é nosso gerente de departamento de relacionamento e faz um trabalho maravilhoso, está há mais de 10 anos com a gente. Ô Guto, e vocês têm outras marcas além da Belacap? Nós temos, claro, a franqueadora é a Covise Franchising, nós tínhamos uma cervejaria, perdemos foco, voltamos, criamos uma marca de pizza mais popular, não é da nossa expertise, voltamos. Hoje nós temos uma marca de sobremesas produzidas lá dentro. Meu filho é o chefe de confeitaria, o Guto, filho, ele que comanda ali, tem um autismo leve, é um desafio, mas ele faz com muito amor e dedicação. Ele é o nosso criador, e ele cria, tá? Ele quem cria. Conseguiu formar e tá lá tocando. E vocês, seu irmão também tem filhos? Sim, nós não falamos dessa sucessão, eu né? ia falar isso, Nossa, essa sucessão agora. Falei demais, desculpa, Juliana. A governança veio para isso também. O Nivaldo tem o Rafael com próximo, um pouco mais de 30, a Renatinha fez 30 agora. São 2 filhos. 2 filhos, casais. Nós temos 2 casais. Todos têm interesse em trabalhar com vocês, em trabalhar na Belacap? Sim, o Rafael tem já 15 anos com a gente. A Renata próximo de 10. O Guto já uns 7, 8 anos. Obviamente que o Guto não ocupa papel de liderança além da confeitaria, pela dificuldade que ele tem, mas que é superada no dia a dia com muita luta. E a Júlia, que é a minha primogênita, a mais nova, formada na PUC em Campinas em Direito, foi oradora da turma, orgulho do papai e da mamãe. Nunca quis
que seguir a carreira. Vou para concurso, depois no final vou advogar. Olha que louco. Em conversa com os primos, há 4 meses atrás, acho que você não está sabendo disso. Os primos falaram, vem, teu pai gostaria de você aqui. É óbvio que ela sabia disso, mas ela nunca quis conversar comigo, menina. E aí, depois de uma conversa com os primos, aprofundou, ela me procurou. Eu e a Estela, ela procurou eu e a Estela para conversarmos. Eu falei, você vai cuidar do jurídico da empresa. E, coincidentemente, a nossa advogada está saindo. Então, as energias aí conspiram. Eu falei, não, você não virá. Você vai passar 4, 5, 6 meses numa empresa de um amigo meu, de formatação de franquia, para você conhecer o universo do franchise. Depois que você entender profundamente, você vem. Está acabando, daqui a pouco ela está com a gente. Não toda a família está envolvida, mas com governança, com muito profissionalismo. Eles respondem para o diretor executivo, não respondem mais para os pais. Então, está bem organizado. A empresa já está grande, né? É possível. Guto. Mas foi difícil, porque há um paternalismo, há um protecionismo, né? Mas vocês têm uma preocupação, então, por exemplo, você colocou a sua filha para se preparar para então estar na empresa. Eu imagino que o seu irmão deve ter feito o mesmo ali com os filhos. Eles já estão há mais tempo, de repente começaram em outro momento de vida também ali na empresa, mas eles entenderam a operação para então, de fato, estar na empresa, né? Não é... me formei, vou aqui ser o CEO, não entendo nada do que está acontecendo e vou sentar na janelinha. Não se esqueça que nós somos descendente italiano que gosta com os filhos embaixo da asa, né? O meu irmão tem muito esse perfil. A Renata, ela é formada na Águas de São Pedro, ela é chefe de cozinha, então ela cuida da qualidade da marca. Ela chegou a trabalhar em alguns outros ambientes, mas, na minha opinião, e eu tentamos, mas é muito difícil, porque o meu irmão já queria os filhos logo, então não foi do como seria o ideal que você citou agora, que eu estou fazendo com a Júlia, se preparar melhor. E o Rafael veio para a logística, já foi para dentro e não houve a preparação adequada, mas eles estão se preparando muito agora. Nunca é tarde. Tanto que eles não assumiram a empresa e nem vão assumir. Estamos sim num processo inicial de sucessão, mas não já. Vão se preparar muito. Eles estão entendendo ali a empresa para então, de repente, assumir. E vocês irem curtir a vida? Guto e Nivar tá ficando velho, né? Como diz o caipira. Eu tô com 54, o Nivaldo com 57. Tem muito tempo ainda. Não, tem muita energia para. Mas sim, muito mais uma visão estratégica do que operacional. O que está facilitando muito a empresa. Porque toma decisão, sai de cena, não precisa estar no campo o tempo todo. Tá ficando melhor. E Guto, normalmente eu termino o nosso episódio pedindo um conselho para quem empreende, para quem quer começar, de repente, a empreender. O que você falaria para essa pessoa? Além, claro, de tudo que você falou até aqui. Você não me preparou para essa pergunta, mas, assim, se for para tipo franchising, eu acho que é um bom exemplo, pesquisar. Hoje tem muitas ferramentas, né? Antigamente, na nossa época, lá em 2006, tinha internet, mas era limitadinha, né? Pesquise, assista, converse, conheça, visite, estude bem, desenhe o teu projeto. E não é desenhar... Não, cara, vai construindo a tua ideia. Tomou a decisão? Vamos imaginar que você quer ser um futuro franqueado, que é legal. Não precisa ser um franqueador. Vê o segmento que te interessa. A ABF tem 17 segmentos divididos. Alimentação, bem-estar, beleza, e assim vai. Educação, automotivo. Definiu. Escolha 3 franqueadoras, 3 marcas que te agradam. Converse com as marcas. Vai conhecer a franqueadora dessa marca. Visitar em loco, conhecer pessoas, conhecer quem comanda. E por último, converse com os franqueados da rede. Porque são eles que estão na ponta e são eles que vão realmente te dizer: venha para essa marca, que essa marca é saudável, essa marca entrega, essa marca dá apoio. Muito bom. É uma boa dica? Uma ótima dica. E sempre entender que abrir uma unidade de qualquer coisa é trabalho, né, Guto? Como a gente já falou aqui, que você vai ter que empreender, entender de gestão, entender de pessoas. Tem muita coisa aí, como você falou, para ser aprendida. Então, uma ótima dica. Muito obrigada por compartilhar todo o conhecimento que você tem. Tenho certeza que dava para ficar
ainda muito mais horas aqui com a gente conversando. Tava muito boa a conversa. Obrigado, Juliana. Muitos insights, com certeza muito aprendizado. Muito obrigada mesmo. Eu não posso deixar de dizer tem que trabalhar muito, de arregaçar a camisa. Teve uma mãe de um franqueado que no primeiro dia da inauguração, estou decepcionado com vocês. Achei que o meu filho só fosse assinar o cheque. Tem que trabalhar muito, tem que se dedicar. Ou preparar pessoas para substituir você. Tem gerentes hoje que são franqueados, que o franqueado só realmente ele é o dono. Mas é possível ser dono, mas tem que ter um gerente muito bem formado. Desculpa te cortar, mas eu podia ter dito isso, que é importante para despertar as pessoas que realmente têm que trabalhar bastante. Claro, com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E pessoal, você que ficou até aqui nesse episódio, muito obrigada pela companhia. Tenho certeza que você pôde aprender muito aqui com o Guto. E lembrando, né, como o Guto falou, pesquisa, se informe e tudo mais. O Gente que Empreende está aqui para isso. A gente é um hub de conteúdo multiplataforma para falar sobre empreendedorismo, inovação, tendência e tudo mais que o empreendedor precisa saber. A gente tem a newsletter, o link tá na descrição aqui do episódio. Vai lá no meu Instagram também, tem dúvida, pergunta. Se puder, eu faço a ponte com você, com outros empreendedores, com empresários e tudo mais. A gente pode criar aí essa comunidade para empreender com mais sucesso, com mais assertividade e sustentabilidade. Muito obrigada, até o próximo episódio.